Estamos de volta e minha conversa é com o líder do DEM, o deputado Paulderney Avelino. No primeiro bloco, a gente conversou aí sobre a quantas anda a matemática do impeachment na Câmara dos Deputados, como é que a coisa vai transcorrer na comissão do impeachment, como é que vai chegar no plenário e qual é a importância da sua participação, da participação popular. Para você que não viu o primeiro bloco, clica, entenda tudo e você já sabe, né? Participa para valer, critica, elogia, concorda, discorda, conversa com a gente nas redes sociais, porque isso aqui é um canal de debate. O Veja Joyce é a sua rua de manifestação todo santo dia. E agora a gente volta para falar sobre outros assuntos que deixaram a população aqui muito incomodada nos últimos dias, que é, por exemplo, o uso do Palácio do Planalto como um grande palanque por Dilma Rousseff e aqueles que eu chamei no bloco anterior de pelegos, né, do PT. Até o deputado falou, nossa, seu linguajar realmente incomoda. Que outra denominação eu posso dar a uma criatura que mama nas tetas do dinheiro público, né? Porque os sindicatos, na teoria é isso, né? A CUT na teoria é isso, e que são recebidos, abrigados pela Presidente da República no Palácio do Planalto, que é o símbolo maior do poder público executivo, e pega o microfone para fazer uma incitação ao crime, inclusive para ameaçar os senhores deputados, dizendo que vão invadir suas casas e seus gabinetes. Não tem outro nome. É pelego e militância. E milícia, melhor Milícia, dizendo. e milícia armada, porque Milícia eles têm o armada. direito, que não é um direito constitucional garantido, mas o governo dá o direito a eles, de andar com foice, martelo Isso. e outras armas. Bem, nós, na semana passada, entramos com uma ação, uma denúncia junto ao Ministério Público em Brasília para para denunciar a presidente Dilma Rousseff de que ela não pode estar usando o Palácio do Planalto para fazer comício como se fosse a sede do Partido dos Trabalhadores ou se fosse um outro local de propriedade do partido dela. O Palácio do Planalto é um local de todos os brasileiros. Como você disse, a representação do Executivo, como o Supremo Tribunal Sim. Federal, é do Judiciário, como o Congresso Nacional, é do povo brasileiro. Basta inverter os papéis, deputado. Imagine os cidadãos em manifestações democráticas recebidos no Palácio do Planalto. Não, eles são enxotados de lá. A polícia cerca o palácio, o presidente não deixa sequer que os cidadãos de bem, não sustentados com dinheiro público, cheguem até o Palácio do Planalto. E aí a gente vê... O que eu lamento, Joyce, é que uma hora ela traz a plateia de sem terras. Sem terras que são trazidos pelo MST, que são trazidos pela CUT, e de um governo que já está há mais de 13 anos no poder e que não resolveu o problema do assentamento dessas pessoas. Será que eles mantêm esse exército de sem terra exatamente para, como diz o Lula, chamar o exército do Stedley para incendiar as ruas brasileiras? Ou seja, deveriam estar sentados. Ou seja, são vagabundos que não querem trabalhar. Ou então é o PT que é ineficiente, que não tem condições de fazer o assentamento para trabalhadores. Trabalhadores que precisam trabalhar à custa do seu suor, ganhar o pão de cada dia, esses teriam que estar assentados num governo que é dito dos A trabalhadores. distribuição de terras, o programa de reforma agrária, virou um outro grande negócio para o PT e para aqueles que estão em torno desse programa. Isso há muito tempo não é um programa social. Não é, acabou. Claro que né? é. Isso é simplesmente mais uma forma de se fazer negociar. Até porque os que recebem terra passam para frente, repassam, vendem. Gente, olha, eu sou do Sul. Sou do Sul, nasci no interior do Sul. Conheço o Nordeste, o interior do Nordeste. Morei no Mato Grosso, onde se o governo se propôs a fazer reforma agrária, conversa fiada, as terras são vendidas, repassadas, usam isso como negócio. E a outra coisa que eu lamento é que um dia vão esses trabalhadores, ou ditos trabalhadores, sem terra, mas no outro dia vão artistas, que muitos deles ali recebem benefícios da Lei Rouanet, ou seja, estão defendendo também uma boquinha. Isso é lamentável, porque são artistas que estão aí nas telenovelas, nos cinemas, e que deveriam ter pelo menos uma posição de neutralidade. Não está defendendo um governo
sabidamente corrupto, um governo inepto, um governo que não tem mais condição nenhuma de conduzir os destinos do país. Eu lamento que artistas que são aí famosos, que estejam nessa Agora, se a gente for luta, olhar... que eu lamento muito, uma luta inglória em defesa de um governo corrupto e que lamento que estejam querendo apenas adiar o fim deste governo corrupto. Agora, isso tem um preço, como o senhor bem disse, né? Se você pegar a lista dos artistas que faz parte desse coro, fica a Dilma, e pegar a destinação de recursos da Lei Rouanet, bingo. Você faz o cruzamento, acabou. É muito simples, gente, não tem mágica. É só cruzar a informação. Junta Lé com CRE. Pronto, você sabe o que está acontecendo. É muito simples. Não precisa ficar pensando muito, não. É quase matemático. É muito simples de se entender. Agora, eu quero ainda, vou passar já para as perguntas dos tuiteiros, porque eu tuitei aqui que eu estava gravando com o líder do DEM e o pessoal tá doido aqui, mandando um monte de participação e já, inclusive, a gente vai falar sobre a tentativa da volta do parlamentarismo, né? Já chegamos lá. Mas eu quero ainda, para a gente encerrar esse assunto, a incitação ao crime. Nós tivemos aí uma figura, representante dos vermelhos, ameaçando cidadãos de bem, ameaçando invadir gabinetes dos deputados, casas, fazendas, inclusive tivemos invasões no final de semana. No Palácio do Planalto. Exatamente, no Palácio do Planalto, debaixo, né, do braço da presidente Dilma. Dilma estava lá cocando essa gente que estava ameaçando não só a nação, como ameaçando o poder executivo, né? Isso é caso de polícia, deputado. Isso é caso de cadeia, né? Além de uma representação, e eu fiz até essa pergunta, cadê o Ministério Público nessa hora? O Ministério Público tem feito um bom trabalho, né, de um lado, mas cadê o outro lado? Cadê o Rodrigo Janot? Cadê a representação contra essa gente? O DEM andou provocando a justiça também. Agora, é preciso exigir que haja uma punição para esse tipo de coisa. Sem dúvida. E o que nós vimos ali, como você disse, a presidente do lado, conivente com o que aquele dito líder de Sem Terras estava promovendo ali, a incitação ao crime, a incitação à barbárie e prometendo. E eu nem sei se eles têm coragem de fazer o que eles estão dizendo que vão fazer. Eu só lamento é que isso tudo seja dito e que esteja sendo feito dentro do Palácio do Planalto, ao lado da Presidente da República, ao lado de ministro de um governo que, lamentavelmente, ainda tenta se estender. Bom, vamos aqui às participações dos nossos tuiteiros. Já eu queria saber sua opinião sobre Temer, né? Porque todo mundo fala esse governo não vale nada e tal, e na hora de falar do Temer, muitas vezes a oposição fica em cima do muro. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre o Michel Temer. Mas vamos ao STF. Tem muita gente me perguntando aqui, o Jean, o Marco Antônio, nossa, quanta participação. A Inayá, a Lena, sobre o julgamento da emenda para parlamentarismo. Tem gente me perguntando, isso vai acontecer mesmo? Vai ser no STF? E se Lula assumir a Casa Civil, seria um golpe? Quem seria o primeiro-ministro? Estão todos muito preocupados com isso. Vai acontecer, deputado? Vai. Isso é uma ação que foi interposta no Supremo Tribunal Federal, já está rolando lá há muitos anos. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele não pode decidir uma questão como essa no momento em que o Brasil está nesse impasse. Eu acho que nesse momento precisaria adiar um pouco mais essa decisão, mesmo porque não podemos fazer parlamentarismo se a população não disser que quer o parlamentarismo. Então tem que ser precedido. Primeiro entender, né, deputado? Tem que ser. A mudança de sistema de governo teria que ser precedida por uma consulta à população. E um grande debate. E um grande debate, é óbvio. Para que as pessoas saibam como o que estão também, votando. Joyce, essa história de antecipação de eleições, isso é golpe. Claro. Não é previsto na Constituição. Então, é mais um golpe que o PT está querendo fazer contra o Estado de Direito do país. O PT está atirando em todos os lados, né, para ver se acerta alguma coisa, né? Então tá tentando o golpe no Congresso, está tentando o golpe no STF, está tentando o golpe através de uma mudança na legislação, está tentando o golpe através da antecipação da eleição. O que cair na mão é lucro. É assim que o PT está agindo, porque o Lula e a Dilma já sabem que a derrocada é iminente, vai acontecer. Então eles estão tentando a sorte
do jeito mais sujo que pode se imaginar, né? Então, estão atirando para todos os lados e o parlamentarismo nesse momento, de fato, seria mais um golpe com antecipação da eleição. Não pode, gente. Ninguém pode pegar nesse momento em que a nação quer uma faxina no Brasil e enfiar goela abaixo da população. Constitucionais. O impeachment está previsto na Constituição. A lei orçamentária prevê o que é o crime de responsabilidade, é a desobediência ao orçamento, ao orçamento anual, a lei orçamentária anual, está previsto lá e, portanto, remete para a Constituição. Quem é que, se houver o impeachment da presidente, quem assume é o vice. Então... Michel Temer. Então vamos à minha pergunta. Temer. Qual é a sua avaliação sobre Temer? A minha avaliação sobre Temer é que não há nada a temer, não é trocadilho, mas não há nada a temer com um eventual governo do Michel Temer. Por quê? Porque o Michel já não pensa como os petistas. Ou seja, na cabeça do vice-presidente Michel Temer, a economia tem que ser tratada como uma ciência que é. Então, não vai haver inovações. Eu li pelos jornais que ele faria um ministério na Fazenda, um ministério do planejamento, com pessoas que tenham exatamente a dimensão para esse momento, que sejam até apartidários. O que o Brasil precisa nesse momento é de um esforço muito grande para que o Brasil possa se refundar. Trocando em miúdos, Temer é melhor que Dilma e ponto. É o necessário para esse momento. Pelo menos ele pensa diferente. Então vamos apostar. Quem é pior, Dilma ou Lula? Os dois se merecem. Talvez o Lula seja muito pior. Talvez o Lula seja, como ele é o pai disso tudo que está acontecendo aí, ele é mais, realmente, ele é muito mais perigoso. E porque o Lula é inteligente, ele se faz de bobo, mas ele é inteligente. E um inteligente, mau caráter, com iniciativa, é um grande perigo. Isso, ele é perigoso, sim. Então, acho até que ele é pior do que a Dilma. Passou esse processo, o Michel Temer vai enfrentar a fúria do PT, já está enfrentando, já tem um processo de impeachment aí, o pessoal ameaçando o impeachment de Temer. Como é que o senhor espera que vai ser o clima no país? E as novas eleições? Temer se comprometeu nos bastidores de que não vai ser candidato em 2018, ainda que o PMDB, lógico, vá manter o discurso de teremos candidato, aquela coisa toda, tem que manter assim mesmo, é da política. Não pode assumir hoje e dizer não teremos candidato em 2018. Não é assim que funciona a política brasileira, em nenhum lugar, na verdade. Mas o senhor acha que será possível a gente ter um pouquinho de calmaria, a gente conseguir aí dar uma resposta à queda no PIB, uma resposta à economia? Se Temer assumir hoje, gente, eu vou dizer pra você uma coisa, eu não sou partidária do Temer, eu não sou filiada a partido nenhum, eu estou falando o que eu acho que é para o bem do Brasil hoje. Continuará a crítica. Se Temer assumir, sempre, mas se Temer assumir hoje, as ações da Petrobras disparam amanhã. Sem dúvida. Então, o que eu quero lhe dizer, Joyce, é que pior do que está não fica. Não. Nós vamos... É o lema do Tiririca? Não é o lema do Tiririca? Mas pior que ficou. Foi ficando pior que ficou, foi né? ficando. Eu entendo que nós precisamos dar um crédito de confiança para um eventual governo do vice-presidente Michel Temer. Isso não quer dizer que nós vamos participar de um governo, mas nós precisamos dar a esse governo as condições para que ele possa se reerguer. Nós não iremos aumentar impostos, porque isso aí seria uma proposta da vala comum. Sim. Nós não precisamos aumentar impostos, não vamos aprovar a CPMF. Não vamos jogar contra a gente, né, deputado? Isso eu já disse até para o vice-presidente Michel Temer. Nós não aceitamos isso. Agora, não poderemos negar apoio a medidas que venham a resgatar a economia brasileira ou que um ajuste fiscal que precisa ser feito no Brasil, porque o PT estragou tudo, o PT desorganizou tudo. Veja, é lamentável chegar ao ponto de que 9% da indústria tenha andado para trás. A produção industrial do Brasil perdeu 9%. O PIB está chegando, hoje o Boletim Focus está dizendo, está chegando
a 3,73 a projeção de 2016 de queda do Gente, PIB. esse palavrão, o PIB, o que significa o PIB andando para trás? Significa mais desemprego, mais recessão, mais brasileiros mais pobres, menos atividade econômica. Resumindo, é isso. Quando a gente fala a soma das riquezas do país, mas na prática, na nossa vida, no nosso bolso, significa empobrecimento do Brasil. É isso aí. É isso. É isso. Então, Boletim Focus do Banco Central aponta para 3,73 Tristeza. de queda. Ou seja, e não vai parar aí. Meu Deus do céu, eu volto a repetir, eu volto a dizer, 10 milhões de brasileiros desempregados. Eu entro nos aviões, eu chego nos restaurantes, eu ando pelas cidades do Brasil e as pessoas vêm falar comigo como se nós fôssemos a última esperança. Sim. Nós não somos a última esperança, a esperança é o povo. É por isso que E nós esse é temos, só o começo, né? O impeachment é o começo, o não o impeachment fim. é só o começo. Exatamente. E nós temos aqui continuar mobilizados. Vou fazer. Você só me perguntou, só para dizer, como seria um eventual aprovação do impeachment? Se esses movimentos iriam incendiar o país? Para mim isso seria o de menos. O que eu não consigo ver, Joyce, é o Brasil sem impeachment, porque eu já lhe disse, seria ingovernável. Se tiver essa reação que o Lula ameaça de incendiar o Brasil, deputado, aí sim existe as Forças Armadas. Não tem nada a ver com intervenção militar, tá, Isso. gente? Nada a ver. Nada a ver com isso, porque muitas vezes o pessoal da intervenção usa as minhas frases para dizer que eu disse o que eu não disse. Mas é legal e constitucional, se necessário for, para manter a ordem e evitar uma guerra de um civil. dos chefes dos poderes. O exército que coloque os vermelhos no lugar deles, acabou. Isso. Ou o presidente da República, ou o presidente do Congresso, ou o presidente do Supremo Tribunal Pronto. Federal. Aliás, é uma das perguntas, vou fazer aqui Ok. um bate-vem rapidinho aqui com as participações dos nossos tuiteiros. Um deles é o Jean Silva, que diz, olha, por que as Forças Armadas se subordinam a corruptos criminosos? Não é bem assim, né, deputado? Não é isso. Né? Não se subordinam. Eles estão Aguardando o chamado, claro, se... e dentro da legalidade, dentro da Constituição. As Forças Armadas, eles não podem agir sem que o chefe dos poderes assim determine, né? Hugo Máximos, há especulações de que se Dilma cair será criada uma nova onda de privatizações e cessarão os concursos públicos. Procede? Mas seria a melhor coisa do mundo. Eu defendo a privatização. A oposição, nem todos defendem com tanto afinco, mas o melhor jeito de salvar a Petrobras é privatizando, o melhor jeito de salvar toda a estatal é privatizando. Uma estatal hoje no Brasil serve para cabide de emprego e para colocar corruptos e corruptores lá dentro. Veja o que aconteceu com o Petrolão. Mas vamos lá. Esses boatos, né, estão seguindo? Tem um fundo, um fim em si mesmo? Isso que espalha é o PT. Como já estão usando... Como se privatização fosse uma coisa ruim. Como se privatização fosse uma coisa ruim. Privatização é assim, gente. Você vai entregar para quem sabe fazer bem feito. Aliás, o PT, ele tangencia a palavra privatização. Privatizou tanta coisa, privatizou os aeroportos que estão aí funcionando melhor do que com a Infraero. E privatizou a Petrobras para eles mesmos. Privatizou... O PT privatizou para si mesmo. Eu vou chegar. Né? Privatizou estradas, não é? Mas privatizou a Petrobras. Exatamente. Para o PT, e para os seus. Privatizou. Isso é repugnante. Isso é lamentável. Entendeu? E eu fico, me desculpa se muitas vezes eu me excendo, mas eu não consigo ficar no clima de normalidade quando eu vejo esse roubo que fizeram. Comprar uma refinaria como Pasadena, uma refinaria que poderia ser comprada por 40 milhões de dólares e o Brasil comprou por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Isso me deixa indignado. Isso me deixa indignado. Tem que ir para cima desses bandidos, eles têm que devolver esse dinheiro. Eles têm que devolver. Do presidente da Petrobras, aquele Gabrielli, que tenho certeza que ele participou disso. Aliás, tem uma foto numa revista, acho que é a Veja, quando foi fazer o negócio lá na Califórnia, ou em Nevada, sei lá onde é que fica Pasadena, de chapéu de vaqueiro próprio lá da Califórnia, no Texas, sei lá, do Texas, com um copo de champanhe, brindando. Deve ser um belo champanhe
Daqueles que o Lula gosta. Aqueles que o Lula né? gosta. Bem e caros. com retrogosto, né? Na língua, como ele fala, e que é um escárnio aos brasileiros. Ou seja, estavam fazendo um negócio para eles, comprando uma refinaria, que lá dentro da Petrobras era chamada de Ruivinha, porque ela já estava toda enferrujada, e que poderia ser comprada por 40 milhões de dólares, e o Brasil, eu fico até emocionado, dizer, pagou 1 bilhão e 200 milhões. E não foi a única, não. Compraram uma refinaria na Argentina com sobrepreço que não deveriam ter comprado. Compraram no Japão uma refinaria que nunca funcionou. E aí, gente, sabe o que isso significa? Gente morrendo nos hospitais, gente morrendo por falta de segurança pública, as escolas cada vez mais sucateadas, porque o dinheiro para se investir no macro, o governo gastou com corrupção. Olha só, isso é que o PT faz por você. Bom, para a gente fechar aqui, deputado, claro que tem a turma do PT aqui no Twitter, né, dando uma provocada no senhor. Inclusive o Adailton Luiz, que diz, olha, para ser deputado é preciso estar respondendo ao processo na justiça. O senhor foi condenado e descondenado. E, pô, eu achei sensacional isso. Está condenado a devolver 4 milhões e 600 mil. Aí daqui a pouco, não tá mais. O que aconteceu? Metam o rabo entre as pernas, os petistas. Metam o rabo entre as pernas. Porque, como eu disse no meu discurso, ninguém vai me assustar. Ninguém. Eu estou numa cruzada patriótica e fui num